alicerçado na rocha. Mateus 7, 24, 27. Certa vez nossa igreja deu início a um programa de construção. Depois de aplanado o terreno para o alicerce, chegaram grandes máquinas para fincar as estacas que o sustentam. Ouvi o gerente da obra dizer ao operador do equipamento de perfuração: continue cavando até dar na rocha. Para que a construção fosse permanente, era preciso ter um alicerce seguro. Se a construção fosse feita na superfície, ela podia ceder, rachar e cair. Continue cavando até atingir a rocha. Os grandes edifícios são altos e seguros porque estão alicerçados na rocha. Um barco sem âncora fica à deriva, não pode ser mantido no lugar a menos que esteja bem ancorado. Este princípio não é menos verdadeiro no reino espiritual. Se a pessoa não tem âncora para a alma, alicerce para a vida, não pode firmar-se. Vogará ao sabor da maré, sem rumo. Com esta grande verdade nosso Senhor conclui o grande sermão, ao dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24, 27. O Senhor fez uma advertência muito severa. Ele estivera falando às multidões que buscavam saber que tipo de justiça a pessoa devia exercer para ser aceita no reino que Cristo veio instituir. Como pode a pessoa ser aceitável a Deus? Durante gerações o povo foi instruído nos ensinos dos fariseus. Segundo tais ensinos, se os indivíduos observassem as suas leis, executassem todos os rituais, comparecessem às festas e oferecessem os sacrifícios, observassem os 250 mandamentos positivos e os 365 negativos, certamente Deus os aceitaria. Porém nosso Senhor, contra o ensino adotado pelos fariseus, entregou uma mensagem surpreendentemente nova. Ensinou às multidões que não é pelo que a pessoa faz que se torna aceitável a Deus, e, sim, mediante o receber a justiça divina pela fé. Aqui estão dois sistemas contrários de pensamento, e os ouvintes do Senhor tiveram de fazer uma escolha. Não poderiam ficar com o farisaísmo e com a palavra de Cristo. Tinham de decidir-se por um ou por outro. Nosso Senhor advertiu que para ele seria fácil seguir os fariseus. Ele havia dito: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13, 14. Contrastando seu ensino com o dos fariseus, ele havia comparado o farisaísmo a uma porta muito larga pela qual qualquer pessoa podia entrar. Nosso Senhor descreveu o caminho que lhes propunha como sendo estreito e apertado. Agora, ao concluir o sermão, Nosso Senhor compara seus ouvintes aos que constroem uma casa, e contrasta os alicerces de suas construções. É fácil construir sobre areia, porque o preparo do alicerce é fácil, mas cavar na rocha para fazer um alicerce seguro é de fato difícil. Os seres humanos sempre são tentados a tomar o caminho fácil, seguir o modo cômodo, desdenhar o labor necessário em alicerçar a vida para o tempo e para a eternidade sobre a rocha. Era isto que Nosso Senhor queria dizer quando afirmou: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Observe que Nosso Senhor chamou a atenção para as suas palavras: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. A palavra que Nosso Senhor entregou era a rocha básica sobre a qual o homem podia construir para o tempo e eternidade. A doutrina dos fariseus era areia movediça, um fundamento inseguro para a vida presente e para a vindoura. Nosso Senhor encareceu não só a necessidade de o povo ouvir as suas palavras, mas também a obrigação de reagir positivamente. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, grifo do autor. Esta verdade o Senhor acentuou várias vezes: não basta ouvir e conhecer.
Ouvir e conhecer a verdade de que a salvação se encontra em Jesus não salva ninguém. Enquanto a pessoa não se render à verdade e à pessoa que a proferiu, enquanto não receber a Cristo como Salvador pessoal, não entra na posse da vida. Não é suficiente conhecer. A mente não pode salvar o homem. Deve haver a resposta do coração ao conhecimento mental, e é preciso que o indivíduo receba Cristo pessoalmente e confie nele para a salvação. Nosso Senhor repete esta mesma verdade em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que ouve a minha palavra e crê. O Senhor deixou claro que o conhecimento não é suficiente para salvar. Deve haver a resposta da fé ao conhecimento apresentado. Há, contudo, uma conexão entre ouvir a palavra e crer. O indivíduo não pode crer naquilo que desconhece. É preciso que lhe sejam apresentados os fatos para que ele possa buscar a salvação de sua alma. Em Romanos 10:17 está clara esta mesma relação: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Fé é a resposta positiva a uma verdade apresentada. Quando a palavra de Deus é declarada, ela demanda a resposta. Quando o indivíduo responde positiva e obedientemente à verdade, ele passa da morte para a vida. A palavra de Deus e a fé se juntam na salvação. Nosso Senhor acentuou isto ao dizer: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é o homem prudente. Por esta razão Paulo disse aos crentes colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3:16. A fé na palavra leva o indivíduo a um conhecimento salvador de Jesus Cristo, e a palavra se torna o alicerce da vida presente e futura. Em contraste com a permanência da palavra de Cristo, o Senhor apresenta a transitoriedade das doutrinas humanas. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Alguns dentre as multidões que ouviram a palavra de Cristo e pesaram as exigências que Cristo fazia para entrarem no seu reino, concluíram que o caminho era difícil demais, estreito demais, e se voltaram de novo para o caminho largo e fácil que os fariseus lhes apresentavam. Voltaram ao caminho dos fariseus em rejeição à palavra de Cristo. O Senhor disse que se voltassem, depois de terem ouvido a verdade que lhes fora apresentada, estariam construindo sobre a areia para o tempo e para a eternidade. Não há permanência na palavra do homem. Só a palavra de Cristo dura para sempre e pode oferecer alicerce seguro. Vê-se a seriedade da decisão que nosso Senhor os chamou a tomar, à luz do juízo vindouro. Em sua ilustração, ele disse que depois de completada a construção, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. W. 25, 27. Haverá uma prova, haverá o juízo. A casa construída sobre a rocha poderá resistir quando vierem as provas, mas, quando aquela construída sobre a areia for provada, o fundamento será varrido e a construção será destruída. Quantas casas, construídas com tanta beleza sobre morros ao longo do Pacífico, estão condenadas à destruição porque não têm fundamento. Vindo as chuvas, lavam o solo de sob a casa e ela desliza para o oceano, terminando em destruição. Multidões têm ouvido a palavra de Cristo e, julgando suas palavras restritivas demais, têm se voltado para as palavras dos homens, não percebendo que trazem sobre si mesmos a condenação. João escreveu em Apocalipse 20:11-15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugir a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Os justos, antes deste grande acontecimento, haviam sido levados para a glória. Haviam recebido o corpo glorificado, ressurreto. Encontravam-se em segurança na presença da rocha sobre a qual estavam alicerçados. João descreveu a vinda do juízo sobre os não salvos. Ressuscitaram para comparecer em juízo. Chegou a hora de provar seu fundamento. 2 livros foram abertos. O primeiro era o livro da vida, que foi examinado para ver se seus nomes estavam nele inscritos. Porém, nenhum nome dentre aquelas multidões reunidas foi encontrado no livro da vida. Então se abriu o segundo livro que registrava seus atos maus. Esse livro foi consultado para provar que eles mereciam o juízo. Assim, foi lavrada a sentença da segunda morte, e foram banidos para sempre da presença de Deus, para o lago do fogo. Não tinham fundamento sobre o qual permanecer, nenhuma rocha sob os pés quando veio o juízo, porque quando ouviram a palavra, não aceitaram pela fé. Voltaram-se para as palavras dos homens, que se tornaram areia. A palavra de Cristo é o oposto da palavra dos homens. A rocha é o oposto da areia. A vida é o oposto da morte. São estas as alternativas que Cristo apresentou. Quando as multidões ouviram Nosso Senhor falar, maravilharam-se de seu ensino, pois ele rejeitou as tradições humanas e apresentou com autoridade a palavra de Deus, exigindo que as pessoas se submetessem a ela. Nenhum rabino jamais iniciou qualquer doutrina baseado em sua própria autoridade. Eles buscavam os antigos rabinos para citá-los e dar autoridade às suas palavras. Mas o Senhor falou com sua própria autoridade, porque era o Filho de Deus, e conhecia o caminho de acesso à presença divina. Ele tinha o direito de revelar aos homens esse caminho, e disse que não se chega lá pelas obras, mas pela fé. Ele é a rocha dos séculos. Ele é o único fundamento, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:11. Quando alguém, pela fé em Cristo, tem os pés firmados sobre esse fundamento, pode resistir à prova para o tempo e para a eternidade. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Fim.